Cara, essa média na sua tela não é uma média exponencial, não é uma média aritmética e nem mesmo uma média móvel Vidia. Essa é a média móvel de Kaufman. E cara, ela foi criada por um engenheiro de sistemas, um cara que trabalhou com navegação e controle na indústria aeroespacial antes de entrar no mercado financeiro. O nome dele é Perry Kaufman. E essa média que ele criou tem um objetivo muito claro: resolver o maior problema das médias móveis tradicionais. Porque quando você usa uma média móvel rápida, você acaba sofrendo com o ruído. É aquela famosa média móvel nervosa, certo? E se você usa uma média móvel lenta, você acaba entrando atrasado em muitas operações. Então a média de Kaufman tenta resolver esse dilema matematicamente. E hoje, além de te entregar essa média móvel gratuitamente, eu vou te mostrar quem foi Perry Kaufman, por que ele criou essa média móvel, por que ela é diferente da média móvel Vidia, que eu já trouxe aqui no canal, certo? Gratuitamente também. E vou te mostrar como ela funciona da forma tradicional e também, é claro, na versão Pio Trader. Vem comigo, cara. Quem é Perry Kaufman? Cara, antes de falarmos da média móvel, você precisa entender quem criou ela. E eu vou te contar rapidamente. Perry Kaufman é considerado um dos maiores nomes dos setups quantitativos. Ele mesmo se define como um engenheiro financeiro. Inclusive, cara, ele escreveu um dos livros mais respeitados do mundo, Sistemas e Métodos de Negociação. Ou seja, cara, a gente não tá falando de qualquer trader aqui. E o problema que ele quis resolver, cara, é porque toda média móvel acaba sofrendo do mesmo dilema. Se você coloca uma média móvel curta, rápida demais, você acaba tendo muito sinal falso. Se você coloca uma média móvel longa, lenta demais, você acaba tendo atraso na hora de abrir uma operação. Então o Perry Kaufman, cara, ele fez uma pergunta simples: e se a média móvel pudesse mudar de velocidade sozinha? Mas diferente da média móvel Vidia, que eu já trouxe aqui no canal, ele não usou volatilidade. Ele criou algo chamado índice de eficiência. Então, para você não se confundir, é o seguinte, cara: a média móvel Vidia é baseada no indicador CMO, que é um indicador de volatilidade. Agora, a média móvel de Kaufman, ela se adapta com base na eficiência do movimento. Então, são coisas diferentes. Então, olha só, cara, em vermelho você tem a média móvel Vidia com 34 períodos e agora em verde você tem a média móvel de Kaufman também com 34 períodos. Percebe que o comportamento delas é diferente. Então, cara, eu tô deixando aqui bem claro isso para que você consiga compreender que nós estamos falando de duas médias móveis que funcionam de formas diferentes, tá beleza? Mas é claro, ambas médias móveis estão gratuitas aqui no canal e você mesmo vai poder tirar suas próprias conclusões. Continuando, cara, o que é esse índice de eficiência na prática? Cara, esse índice de eficiência mede uma coisa simples. Ele vai observar se o preço está andando em linha reta ou se o preço está zigue-zagueando. Então, digamos que o preço no mini índice subiu 300 pontos em linha reta no tempo gráfico de 1 minuto, vamos assim dizer. O índice de eficiência vai ser igual a 1. Agora, se o preço sobe esses mesmos 300 pontos, porém fazendo muito zigue-zague, ou seja, não subindo em linha reta, também no 1 minuto, o índice de eficiência vai ser igual a 0 ou próximo a 0. Então, para não ficar muito teórico, cara, na prática, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: se você chega no mercado utilizando aqui, né, na média móvel de Kaufman e percebe que a média tá bem assim, olha, horizontal, significa que nós temos o índice de eficiência igual a 0. Isso significa, então, lateralização. Quando você percebe que a média fica inclinada dessa forma aqui, olha, significa que o índice de eficiência está igual a 1. Então, essa inclinação na média móvel demonstra pra gente que nós temos uma aceleração no preço. Então, quando a média de Kaufman fica inclinada para cima, significa que a média está identificando uma aceleração no preço. Quando a média fica horizontal dessa forma, como você pode ver, significa que nós temos uma desaceleração no preço. Então, se a média identificar um índice de eficiência alto, a média móvel então acelera, ela fica inclinada. Se o índice de eficiência for baixo, a média móvel desacelera. Então é isso que essa média móvel procura fazer: medir a qualidade do movimento. Como usar na prática? Versão clássica. Cara, primeiro eu vou te mostrar duas formas mais tradicionais de utilizar a média de Kaufman e depois eu vou mostrar, digamos, a versão Pio, beleza? A minha versão. Mas as duas versões clássicas
que nós vamos observar: inclinação e cruzamentos. Bem, vamos lá, cara. A média móvel de Kaufman, ela tem essas três configurações aqui. Essa é a configuração padrão da média móvel de Kaufman. Então nós temos aqui o período do índice de eficiência, tá? É em 10. Nós temos aqui o período rápido em 2 e o período lento em 30. Essa é a configuração padrão mais clássica da média móvel de Kaufman. E uma das formas mais clássicas de utilizar a média móvel de Kaufman é observando a inclinação da média móvel. Então, quando a média móvel, por exemplo, inclina para baixo e ela se afasta do preço, nós teríamos ali em tese, né, um sinal de venda. E quando o preço se aproxima da média móvel, né, e a média móvel fica mais horizontal, significa que nós temos ali uma lateralização. A média móvel inclinou novamente, como é o caso aqui, ó, teríamos então em tese sinais de venda, entendeu? Veja só, preço muito colado na média móvel, né? A média móvel bem horizontal significa desaceleração da média móvel de Kaufman. Então temos aqui uma lateralização. A partir do momento em que a média fica inclinada, como é o caso, olha, a média fica inclinada, nós passamos a acreditar em sinais de compras. É claro que as pessoas que utilizam essa média móvel dentro de uma estratégia, elas não observam apenas a inclinação. Elas montam um contexto no gráfico e utilizam também esse outro indicador aqui, olha, que é o indicador índice de eficiência. Muitas pessoas utilizam a média de Kaufman junto com esse indicador. E é claro, cara, mais para frente aqui no canal eu também vou entregar esse indicador gratuitamente para você, beleza? É um indicador que não tem no Profit Chart, mas eu consegui desenvolver para você. Então, se você também quer no futuro receber esse indicador e outros indicadores que eu vou trazer gratuitamente, se inscreve nesse canal, deixa o seu like e ativa o sininho das notificações, beleza? Mas continuando, cara, você pode utilizar esse indicador média móvel de Kaufman em outros tempos gráficos também. Às vezes é até melhor do que em tempos gráficos menores. Então aqui nós estamos no mini índice ainda, porém no tempo gráfico de 10 minutos. Percebe como a média estava bem horizontal. A partir do momento em que a média de Kaufman inclinou para baixo aqui, olha, se afastando do preço, nós tivemos aqui, olha, uma bela movimentação de queda, na qual o preço caiu quase 1.300 pontos, entendeu? Então, poxa, se você é um trader mais clássico, cara, se você gosta disso, você poderia estar utilizando a média móvel de Kaufman no 10 minutos, por exemplo, junto com o MACD. Percebeu que o MACD cruzou para baixo, a média de Kaufman inclinou para baixo, poderia ser um sinal para você. Ou então, você, trader clássico, se você gosta, você poderia utilizar um estocástico lento com período 8. Percebeu que cruzou para baixo, dentro de uma zona que você considera resistência, indicador inclinou para baixo, pode ser um sinal de venda para você, entendeu? Então, cara, em tempos gráficos maiores, essa observação da inclinação das médias pode ser mais interessante, né? Você consegue observar isso de uma maneira mais clara. Essa, cara, é uma forma tradicional de se utilizar a média móvel de Kaufman. A outra forma tradicional, que todo mundo conhece, são os cruzamentos. Então, cara, olha só, se daqui o tempo gráfico de 5 minutos está no mini índice, você poderia colocar mais uma média móvel de Kaufman, né? Então você vê indicadores, mais indicadores, insere aqui, olha, uma outra média móvel de Kaufman, clica 2 vezes aqui na média móvel de Kaufman, você pode mudar apenas aqui, olha, o período do índice de eficiência, você pode mudar para 15. Se você quiser, você pode brincar com essas outras configurações aqui, é claro, né? Mas vamos colocar aqui 15 períodos apenas no índice de eficiência. Na cor, eu vou colocar a cor vermelha, tá? E aí, cara, é aquela velha história, né? Se você é um trader clássico, se você opera observando o contexto, digamos que você, nesse dia aqui, olha, 24 de fevereiro, você acabou identificando uma tendência de alta, né? Você montou um contexto e você acredita que o cenário, então, é um cenário de alta. Você poderia, então, operar nos cruzamentos para cima. Então, por exemplo, a média verde, que é a média móvel Kaufman mais curta, cruzou para cima da vermelha. Você teria aqui uma bela de uma tendência de alta, certo? Digamos que aqui, por algum motivo, nesse pregão, você identificou um cenário de reversão de tendência, de alta para baixo. Olha, as médias cruzaram para baixo, confirmando a sua crença. Poxa, cara, você então poderia entrar vendido nessa situação aqui, olha, após o cruzamento, certo? Então, nesse caso, você utiliza a média móvel como gatilho de entrada após você ter um motivo para estar comprando ou vendendo. Então, digamos, olha só, um outro exemplo. Você identificou aqui uma possível tendência de alta, você está esperando um gatilho. Quando cruzou aqui para cima, pode ser o gatilho de entrada para você. Quando cruzou aqui para baixo, olha, você então ficaria de fora, porque o preço perdeu a força. Percebe que o preço de fato fica bem lateral, olha. Enfim, cara, essa questão de cruzamento de médias móveis é algo bem básico e pode ser bem interessante dentro da sua própria estratégia. Essa é uma forma clássica de se operar, né? Uma forma mais tradicional. E sendo bem sincero, cara, eu detestaria operar dessas duas formas mais clássicas, mais tradicionais que eu acabei de mostrar. Eu abomino observar
inclinações de médias móveis. Eu acho algo muito detalhista e muito chato, e eu não sou muito fã de cruzamento de médias móveis. Então, cara, como usar a média de Kaufman na prática, porém na versão PIO, fugindo do convencional, que é o lema aqui do canal. Vocês sabem que eu gosto de utilizar as médias móveis como suporte e resistência dinâmicos, como pontos de entradas, tanto de compra como também de vendas. E eu gosto também de utilizar as médias móveis para observar a tendência e lateralização. Ponto final. É isso que eu gosto de fazer. Então, cara, eu vou te mostrar dois possíveis setups, duas ideias que eu tive com as médias móveis de Kaufman. É importante ressaltar, cara, são ideias que eu tive, são dois possíveis setups. Você pode pegar essas ideias que eu tive e dar o seu toque final. Você pode incrementar esses dois possíveis setups e criar uma verdadeira estratégia para você. Eu estou te fornecendo apenas o pontapé inicial. Então, vamos ao primeiro possível setup. Ok, cara, vamos utilizar então 4 médias móveis de Kaufman. Então eu venho aqui, olha, em mais indicadores, eu já tenho uma média móvel inserida, então eu insiro mais 3 médias móveis, olha, clico em OK, aqui estão as outras 3 médias móveis, eu clico 2 vezes na primeira média móvel e mudo aqui, olha, o período rápido para 5. O período lento a gente não mexe, tá? Nem no período de eficiência, nessa primeira média. Agora vamos clicar na segunda média móvel. No período de eficiência a gente muda aqui, olha, para 34. No período rápido a gente muda para 5. E deixamos essa média móvel na cor vermelha. Terceira média móvel, vamos mudar aqui, olha, para 72. Período rápido 5. E na aparência vamos colocar a cor amarela. E a última média móvel, vamos mudar aqui, olha, o período para 144. Período rápido 5. Na aparência podemos colocar cor branca. Exatamente, cara. Médias móveis divididas por fio ao cubo. Pio, o que é isso? Médias móveis divididas por fio ao cubo. Cara, tem vídeo aqui no canal focado somente nisso, em médias móveis divididas por fio ao cubo. Dá uma olhada lá depois, beleza? Vai valer muito a pena para você. E, cara, a ideia desse possível setup é bem simples. Se eu chego no mercado e observo que eu tenho a média verde abaixo de todas as médias, a média vermelha acima da média verde, a média amarela acima da média vermelha e a média branca acima da média amarela, eu vou considerar que eu tenho uma tendência pura de buy. Por outro lado, se eu chego no mercado e observo que a média verde está acima de todas as médias móveis, observo que a média vermelha está abaixo da média verde, a média amarela está abaixo da média vermelha e a média branca está abaixo da média amarela, eu vou considerar pura tendência ideal. No caso da tendência de baixa, nesse possível setup, eu focaria em buscar apenas por vendas. E é claro, né, no caso aqui do cenário de tendência de alta, eu focaria em buscar apenas por compras. E de qual maneira? Eu esperaria o preço fechar abaixo de todas as médias, como você percebe que aqui, olha, o preço fechou abaixo de todas as médias, e eu então posicionaria uma ordem de venda na média móvel verde. Se novamente o preço continuar fechando abaixo de todas as médias, como está fechando durante todo esse período aqui, olha, o preço fechando abaixo de todas as médias, eu novamente viria com minha ordem de venda e posicionaria minha ordem de venda na média móvel verde, utilizando ela como resistência. Percebe que nesse ponto aqui, por mais que o preço tenha voltado a fechar abaixo de todas as médias, percebe que as médias desalinharam. A média mais pesada, que é a média branca, ela foi para baixo da média amarela, ou seja, nós não temos mais uma tendência de baixa, porque as médias, nesse caso, estão desalinhadas. Portanto, essas operações aqui, olha, eu não faria dentro desse possível setup, entendeu? Agora, cara, se eu chego no mercado, como eu disse, e o preço fecha acima de todas as médias, né, tendo as médias cruzadas para cima dessa forma aqui, olha, eu então utilizaria a média verde como suporte, eu compraria na média móvel verde. Ah, o preço continuou fechando acima das médias, tendo as médias cruzadas para cima. Poxa, cara, eu compraria de novo, utilizando como suporte dinâmico, né, como ponto de entrada, a média móvel verde, que é a média móvel mais curta. Assim eu faria dentro desse possível setup. Pio, isso aqui tende a funcionar no longo prazo? Cara, cabe a você testar isso e tirar suas próprias conclusões, beleza? Eu estou apenas aqui dando uma ideia de um possível setup. Mas caso, cara, eu fosse levar em frente, né, esse possível setup aqui, eu utilizaria provavelmente, né, o tempo gráfico de 1 minuto no mini índice com 300 pontos de stop e 150 pontos de alvo. Vocês sabem que eu gosto de operar com risco retorno negativo, porém o meu limite de perda diários seria de apenas um stop. Levou um stop, acabou. E minha meta positiva diária seria de 2 ganhos seguidos. Para compensar,
evitar, né, o risco retorno negativo. Eu começaria a buscar por operações a partir de 9h20 da manhã e ficaria de fora nos horários de 9h59 até 10h02 da manhã, 10h29 até 10h32 e 11h29 até 11h32. Porque normalmente nesses horários, cara, nós temos alta volatilidade. Abertura das ações, abertura do Dow Jones, beleza? Então, por exemplo, aqui no dia 3 de fevereiro, as médias aqui estavam desalinhadas, como vocês puderam ver. Na realidade, as médias se alinharam mais à frente e aqui nós seríamos um ponto de entrada. Então, eu compraria aqui na média móvel, o preço acionaria minha ordem de compra bem aqui, pegaria essa da operação aqui em cima, seria o primeiro ganho do dia. Depois eu compraria novamente aqui, olha, porque o preço fechou acima de todas as médias, como você pode ver, tendo as médias cruzadas para cima. Compraria aqui de novo, o preço pegaria essa da operação aqui em cima, seria o segundo ganho do dia, fecharia o gráfico e eu voltaria somente no próximo pregão. Ah, Pio, mas essa não é a forma que eu gosto de operar, eu gostaria de participar dessa tendência aqui toda. Cara, você é livre para criar a sua estratégia dessa forma, né? Eu estou mostrando a forma como eu gosto de operar, a forma como eu gosto de gerenciar o risco, entendeu? Isso daqui não é uma regra, isso daqui é um possível setup. E no sinal aqui de venda, cara, olha só, nesse pregão aqui no caso, as médias estavam cruzadas para baixo, né? Olha só, as médias estavam desalinhadas, depois alinharam para baixo, olha, na sequência correta. Eu, então, nesse possível setup, venderia aqui, olha, o preço pegando essa operação aqui embaixo, seria o primeiro ganho do dia. Como o preço fechou abaixo de todas as médias, eu venderia novamente aqui, olha, o preço acionaria uma ordem de venda aqui, e ao voltar a cair, pegaria essa operação, seria o segundo ganho do dia, eu fecharia o gráfico e voltaria somente no próximo pregão. Então a gente viu aqui o dia 3 de fevereiro, dia 4 de fevereiro, aí chega aqui no dia 5 de fevereiro, começando a partir de 9h20, como eu falei a vocês, né, 9h20 a partir desta vela bem aqui. Então, cara, olha só, as médias cruzadas para cima, preço, olha só, fechou acima das médias, quando volta aqui eu utilizaria como suporte a média móvel, compraria aqui, preço pegaria essa da operação aqui em cima, olha, seria o primeiro ganho do dia. Percebe que essa mesma vela já fechou acima de todas as médias, então compraria de novo na média móvel verde, a ordem de compra seria acionada aqui, o preço pegaria essa da operação aqui em cima, seria já o segundo ganho do dia, meta positiva batida também no dia 5 de fevereiro. Então esse, cara, é o primeiro possível setup, e é claro, cara, como eu disse, brinca com essas configurações aqui, modifica o período de eficiência, modifica o período rápido, o período lento, tenta encontrar uma configuração bacana, cara. E é claro, é necessário fazer backtest e ir modificando as configurações para deixar o setup com a sua cara. Eu trouxe apenas um exemplo, apenas uma ideia. Vamos agora ao segundo possível setup. Cara, nesse segundo possível setup, eu retiraria essas médias móveis aqui, olha, deixaria apenas a média móvel verde, que é a média móvel a qual nós utilizamos o período de eficiência 10, período rápido 5, período lento 30. E eu iria inserir um dos meus indicadores favoritos, o canal de Doncha. Então venho aqui no canal de Doncha, insiro ele no gráfico, clico OK, clico duas vezes no canal de Doncha, retiro aqui essa média, vem propriedade, coloca aqui, olha, o período em 72, deslocamento D1, clique em OK e pronto. Na realidade, passei a configuração errada, tá, cara? Nesse possível setup, pelo que eu me lembro, 74 períodos nós tivemos um resultado melhor. Esse possível setup eu rodei mais backtest, tá? E a ideia do setup é bem simples. Se o preço vier de dentro do canal, olha só, de dentro do canal e tocar, né, agredir aqui, olha, a parte superior do canal de Doncha, eu já venho e posiciono uma ordem de compra na média móvel, utilizando ela como suporte. Se o preço novamente agredir a parte superior do canal, olha, como agrediu aqui, eu já venho com a minha ordem de compra e posiciono ela de novo no canal. Isso porque, cara, quando o preço começa a agredir a parte superior do canal de Doncha, significa que a tendência de alta tende a ter mais força, entendeu? Então, quando o preço, após tocar a parte superior do canal de Doncha, retrai, né, na média móvel, eu acredito que é apenas um pullback. Eu compro aqui acreditando que o preço vai voltar a subir. Quando ele retrai na média móvel de novo, eu acredito que é apenas um pullback de tendência de alta. Eu busco comprar de novo na média móvel, acreditando que o preço vai voltar a subir. Assim por diante, né, até bater a meta. Da mesma forma, na tendência de baixa, né, cara? Então, se o preço chega aqui, olha, vem de dentro do canal, tá? De dentro do canal e agride a parte inferior do canal de Doncha, como ele veio agredindo aqui, olha, parte inferior do canal de Doncha, eu rapidamente posiciono uma ordem de venda na média móvel. Isso porque, quando o preço começa a agredir a parte inferior do canal de Doncha, estou acreditando que a tendência de baixo tem força. E aí, quando o preço retrai na média móvel, eu acredito que é apenas um pullback para ele retomar a tendência de baixa. E percebe que ele volta agredindo, nesse caso aqui, a parte inferior do canal de Doncha. Então, eu já fico acompanhando a minha ordem de venda aqui na média móvel, olha, até que a ordem de venda seja acionada mais à frente. Porque eu estou acreditando que o preço está retraindo a média móvel para fazer apenas o pullback e retomar a tendência de baixa. Então, essa é a lógica por trás desse segundo possível setup. Novamente, né, cara, eu operaria esse possível setup no tempo gráfico de 1 minuto, no mini índice, utilizaria 300 pontos de stop, 150 pontos de alvo,
o meu limite perda diário seria de 1 stop e a meta positiva diária seria de 2 ganhos seguidos. E nos horários, cara, é o seguinte, eu começaria nessa estratégia desde a abertura, sim, tá? Desde 9 horas da manhã, não esperaria da 9h20 da manhã, beleza? Mas eu ficarei de fora naqueles horários, 9h59 até 10h02, 10h29 até 10h32 e 11h29 até 11h32, pois são horários de alta volatilidade. Então, cara, esse possível setup aqui, eu acabei que eu fiz mais backtest nele, tá? Então isso daqui me passou uma segurança maior do que o setup anterior. Então percebe aqui, olha, o preço foi agredindo a parte superior do canal de Doncha, a média de Kaufman estava aqui esperando o preço, quando o preço retraiu, olha, eu já estaria aqui esperando com uma ordem, né, de compra, utilizando a média móvel como suporte. A ordem de compra seria acionada aqui, o preço ao voltar a subir, pegaria a saída da minha operação, seria o primeiro ganho do dia. Aí depois, quando o preço voltou a agredir, olha, a parte superior do canal de Doncha, a minha ordem de compra novamente estaria aqui na média móvel, né? Então olha só, quando o preço foi agredindo a parte superior do canal de Doncha, minha ordem de compra já estaria aqui embaixo. Quando o preço volta a cair e aciona uma ordem de compra e sobe novamente pegando essa da operação, ali eu teria o segundo ganho do dia e uma meta positiva diária, entendeu? Dentro desse nosso possível setup. Isso no dia 24 de fevereiro, né, de 2026, agora no dia 25 de fevereiro, olha só, teríamos um sinal de compra bem aqui, isso porque, olha, o preço veio de dentro do canal, começou a agredir a parte superior do canal de Doncha, olha. Depois, quando o preço retraiu na média móvel, a gente comprou. O preço pegaria essa da operação, já seria o primeiro ganho do dia. O preço reverteu a tendência, certo? Olha só, o preço começou a tocar a parte inferior do canal de Doncha. Olha, agredindo a parte inferior do canal de Doncha. Então, quando o preço retraiu ali na média móvel, nós teríamos vendido. Pegaria essa da operação aqui embaixo, seria o segundo ganho do dia. Então, cara, é necessário que você faça backtest, é necessário que você faça modificações, você pode adicionar indicadores, retirar indicadores. Eu só estou passando para você aqui, cara, uma ideia, certo? Então, você percebe, olha só, mais sinais de compras aqui, olha, que teriam sido um sucesso, tá? Você vai encontrar no gráfico vários sinais que funcionaram, olha só, um sinal de venda aqui, sinais de compras aqui, olha, que funcionaram também, olha, um outro sinal de compra que funcionou muito bem aqui também. Novamente eu repito, esse é um possível setup, brinca com as configurações da média móvel de Kaufman, tenta encontrar uma configuração bacana que combine com você, quem sabe você não acaba criando um belo de um setup, beleza? Como baixar e instalar a média móvel de Kaufman no Profit Chart? Cara, agora presta atenção, a média de Kaufman é um bônus que eu estou entregando gratuitamente para quem participa do meu grupo, Semana do Zero à Mesa Proprietária. Esse é um evento especial, cara, que eu vou realizar aqui no YouTube, onde eu vou mostrar na prática que é possível sim começar no Day Trade com pouco dinheiro, ao contrário do que muitas pessoas falam. Eu fiz um desafio onde eu comecei com R$274 e fui evoluindo, fui progredindo no mini índice. Eu vou te mostrar as estratégias que eu utilizei, o robô que me ajudou também nas avaliações dentro da mesa proprietária. Vou te mostrar como eu consegui ser aprovado tanto na prova iniciante como também na prova avançada da mesa proprietária. Tudo começando lá atrás com R$274. Vou te mostrar tudo isso nesse evento que eu vou fazer aqui no YouTube. E como eu disse, cara, eu criei um grupo desse evento no Telegram. E se você participar desse grupo, você recebe como bônus gratuito o arquivo da média móvel de Kaufman, pronta para você instalar no Profit Chart. E para você baixar, cara, é simples. Então clica no primeiro link na descrição do vídeo, entra no meu grupo no Telegram. Lá dentro você vai encontrar o arquivo da média de Kaufman e depois você baixar esse arquivo, salva ele no seu computador e faz o seguinte: no seu Profit Chart vem em estratégias aqui em cima, olha, em seguida você vem em importar/exportar estratégias. Aqui você vai clicar nessa pasta, você vai ir na pasta em que você salvou a média de Kaufman. Então eu criei aqui, olha, média Kaufman. Você vai encontrar o arquivo média de Kaufman, Pio Trader. Você abre esse arquivo, clica aqui, olha para o lado, clica em importar. Vai aparecer para você estratégias importadas com sucesso. Clique em OK. E pronto, cara. Aí você pode simplesmente vir em indicadores, mais indicadores, pesquisar aqui, olha, por Kaufman e já vai aparecer para você, olha, média Kaufman, Pio Trader. E aí você insere no gráfico e você vai ter a média móvel de Kaufman. Inclusive, cara, estamos aqui, olha, com a configuração padrão da média móvel de Kaufman agora, olha. Período 10 do índice de eficiência e ao invés de 5 períodos aqui, olha, no período rápido, nós estamos com 2 períodos. Período lento em 30. Percebe que se nós estivéssemos operando aquele possível setup, nós teríamos vários outros sinais de entradas, né? Mais sinais de entradas do que anteriormente. Ó. Por isso que eu falei, é importante você brincar com as configurações da média móvel. Olha só, teríamos um sinal de entrada de compra aqui, outro sinal aqui, outro sinal aqui, entendeu? Aqui já falharia, mas se você faz 2 operações ou 3 operações igual eu, nessas 3 operações aqui, você já teria batido a sua meta diária, né? Olha aqui, olha, no mesmo pregão, sinais de vendas que nós teríamos com essa outra configuração de
vender média móvel de Kaufman. Olha só, vários outros sinais aqui também, olha, vários sinais vencedores de venda, né? Mas enfim, cara, testa bastante, variadas configurações, até você encontrar o setup que melhor te agrada com a média móvel de Kaufman. Então agora é com você. Testa em diferentes tempos gráficos, diferentes ativos. Quem sabe você não encontra então um setup que se encaixa perfeitamente no seu perfil. Quem sabe essa média não vai virar uma das ferramentas que vai te acompanhar por anos, né? Você só vai saber se você testar. Então a média móvel de Kaufman está gratuita no meu grupo Semana do Zero, a mesa proprietária. O link está na descrição e também no primeiro comentário fixado. E cara, eu realmente me esforcei para trazer essa média móvel bem estruturada para você. Então se você acha que esse conteúdo valeu a pena o seu tempo, poxa cara, deixa o seu like, se inscreve nesse canal com o sininho ativado, porque eu não vou descansar até você se tornar um trader objetivo de sucesso. Vou ficando por aqui, cara, e até o próximo vídeo. Cara, para provar que é possível começar no day trade com pouco dinheiro, eu peguei R$274 e fiz a prova da mesa proprietária Axia. E eu passei de primeira, sem levar loss, sem improvisar, usando apenas uma estratégia simples e objetiva, a Pulsar 400. E depois de ser aprovado, cara, eu automatizei essa estratégia, eu transformei ela num robô. E eu deixei esse robô operando no automático na mesa proprietária por um mês, enquanto eu seguia com a minha vida até esse robô bater a meta mensal. E para te mostrar e te entregar tudo isso, eu criei um evento gratuito de 3 aulas aqui no YouTube. É a semana do zero à mesa proprietária, cara. Eu vou te mostrar como eu passei de primeira nessa prova usando essa minha estratégia e depois esse meu robô. E na primeira aula desse evento gratuito, cara, você vai ver o planejamento completo que eu montei para começar com apenas R$274 no day trade. Você vai ver as operações que eu fiz na íntegra durante a prova da Axia. Como funciona o indicador e coloração Pulsar, que é a base da estratégia Pulsar 400 e também do robô. E é claro, você vai poder baixar e testar um indicador e coloração Pulsar por um certo período para ver se combina com seu perfil operacional. Já na segunda aula, você vai ver a configuração completa da estratégia Pulsar 400, o funcionamento passo a passo da estratégia, os backtests, todas as operações que eu fiz e o relatório de performance que comprova a aprovação na Axia. E para finalizar, na terceira e última aula, você vai ver a configuração do robô da estratégia Pulsar 400, vai ver as operações gravadas em tempo real com esse robô até atingir a meta mensal na Axia também, vai ver o relatório de performance desse robô e vai poder baixar e testar o robô que automatiza essa minha estratégia Pulsar 400. Então, cara, se você quer aprender um método simples, replicável e validado na prática, clica no link abaixo e garanta a sua vaga, tá beleza? Eu te vejo nas aulas.